Sejam muito bem-vindos, amados, aqui à aula de número 3 da Lei Complementar número 75 de 1993. Lei essa que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União, seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor. Amém, Senhor. Antes de iniciar a aula propriamente dito, eu tenho um aviso extremamente importante. Logo aqui abaixo, na descrição desse vídeo, aqui na descrição desse vídeo, tem três links. O link número 1 é o link com o material em PDF, isso mesmo, material em PDF, aonde você vai conseguir acompanhar muito bem essa aula e esse material vai fazer com que você compreenda e acesse as questões na hora da sua prova sobre esse assunto aqui tratado hoje, que é sobre o Conselho Superior. Hoje nós vamos ver a estrutura do Conselho Superior dos 4 ramos, do MPF, do MPT, do MPM e do MPDFT, né? Então tem uma tabela logo aqui abaixo, que nós vamos estudar essa tabela, facilitando assim a nossa aprendizagem, facilitando assim que você acesse as questões da sua prova. Então, o link número 1, logo aqui abaixo da descrição desse vídeo, é o link com o material em PDF. Vai lá, baixa esse material e vem acompanhar essa aula com o material em mãos. Você vai perceber que o resultado é outro, que o aprendizado é outro e, obviamente, fazer com que você acesse as questões sobre esse tema na sua prova. Simples assim. Mas, logo abaixo do link número 1, tem o link número 2. O link número 2 é o link de uma playlist aqui do YouTube, aonde que eu estou disponibilizando algumas videoaulas gratuitas voltadas aí para o concurso do Ministério Público da União 2018. Isso mesmo, todas essas aulas estão sendo gravadas pós-edital de 2018, então ela é voltada diretamente para este concurso. Essas aulas são voltadas diretamente para esse concurso. A playlist se encontra no link número 2. Lá você vai encontrar algumas videoaulas, né, voltadas aí para esse concurso do Ministério Público. E o link número 3, são 3 links, o link número 3 é o link do curso completo, isso mesmo. Lá no link número 3, ao clicar nele, você vai ser direcionado para uma outra página, e nessa outra página você vai perceber a proposta do curso completo e como adquirir esse curso completo voltado aí para o concurso do Ministério Público da União. Todas as informações sobre o curso completo comigo, professor Kennedy Santos, se encontra logo aqui no link número 3. Link número 3 aqui na descrição do vídeo. Então, link número 1, material em PDF. Link número 2, playlist com videoaulas gratuitas. E link número 3, né, você vai encontrar lá o link voltado para o curso completo e ter mais informações sobre o curso completo do Ministério Público da União. E se eu fosse você, eu clicava lá para ver o que eu estou oferecendo pelo valor que eu estou oferecendo, né? É algo que realmente, ao meu ver, é um presente para os meus alunos, para todos os meus alunos que me acompanham aí há anos em preparatório para concurso público em nosso querido e amado país. Perfeito? Então, esses são os links. Agora sim, agora que você baixou o material em PDF no link número 1, agora nós vamos para a aula. A aula trata sobre o Conselho Superior, ou melhor, sobre os Conselhos Superiores. Isso mesmo, é no plural, porque nós temos 4 ramos e cada ramo tem o seu respectivo Conselho Superior. Então nós temos o MPF, Ministério Público Federal, e lá tem o Conselho Superior do MPF. Nós temos o Ministério Público do Trabalho e lá nós temos o Conselho Superior do MPT. Nós temos o MPDFT e lá nós temos o Conselho Superior do MPDFT. Nós temos o MPM, Ministério Público Militar, e lá nós temos o Conselho Superior do MPM, o Conselho Superior do Ministério Público Militar, tá? Essa é a primeira informação que nós temos que entender. Então, para ficar claro isso, vem comigo na tabela que eu criei para você. Olha aí na tela essas informações. Primeiro, então, nós estamos tratando aqui sobre os Conselhos Superiores, né? A informação retirada
para essa aula, né, para que a gente construa essa tabela e construa o nosso conhecimento, foi retirada desses artigos aqui. Artigo 54, 55, 56, 95, 96, 97, 128, 129, 130, 163, 163, 164 e 165. Esses são os artigos que falam sobre a estrutura do respectivo Conselho Superior. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, então, né, bastante simples, é que os Conselhos Superior têm em cada ramo, né? Então nós temos aqui à esquerda na tabela o ramo, né? E aí aqui abaixo nós temos respectivos ramos. Então existe um Conselho Superior para o MPF, existe um outro Conselho Superior para o MPT, existe um outro Conselho Superior para o MPDFT, existe um outro Conselho Superior para o MPM. Essa é uma informação extremamente importante, beleza? Agora volta aqui comigo. Quando a gente fala sobre a estrutura desse Conselho Superior, nós temos que entender uma informação que é primordial. Extremamente importante essa informação que eu vou te dar agora. A estrutura do Conselho Superior é igual, é muito parecida, só mudando os respectivos personagens, ou seja, os respectivos membros de cada um dos respectivos ramos do Ministério Público da União. Vai ter uma estrutura muito igual, muito parecida entre esses respectivos ramos, com a exceção, e aqui tem um grande segredo, com a exceção do Ministério Público Militar. O Ministério Público Militar, você vai perceber que a estrutura dele sobre o seu respectivo Conselho Superior é bem diferente em relação aos demais conselhos. E isso é extremamente importante você saber, tá? Isso é extremamente importante. Um exemplo antes da gente ir para a respectiva tabela. Quando nós contamos a quantidade de membros que tem no Conselho Superior do Ministério Público Federal, você vai contar exatamente 10 membros. Lá no Conselho Superior, nós temos 10 membros efetivos, mais os respectivos suplentes, que são 8 suplentes, tá? Mas o suplente a gente vê daqui a pouco. Então, nós vamos ter lá 10 membros no Conselho Superior do Ministério Público Federal. E no Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, 10 membros também. 10 membros também. E no Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Território, 10 membros também. 10 membros também. E no Conselho Superior do Ministério Público Militar. Isso mesmo, pode ficar em silêncio. Por quê? Porque em nenhum lugar a Lei Complementar número 75 me dá uma quantidade de membros no Conselho Militar. Então, no Conselho Superior do Ministério Público Militar, eu não posso afirmar uma quantidade de membros específica para esse respectivo conselho. Perfeito? Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que o Conselho Superior do Ministério Público Militar, ele tem características bastante próprias, diferente dos demais conselhos. Tá? E isso na mão do examinador é algo extremamente útil. Por quê? Porque o examinador ele pode generalizar, você está entendendo? Ele pode falar, por exemplo, um exemplo bobo aqui em relação a essa primeira informação que eu dei para vocês, que todos os conselhos superiores de todos os ramos têm 10 membros. O item está errado, porque nem todos os conselhos superiores têm 10 membros. Quem tem 10 membros? Conselho Superior do MPF, do MPT e do MPDFT. Do MPM não tem essa informação expressa. Pode até ter 10, mas também pode ter mais, mas também pode ter menos. Vai depender da real estrutura interna lá do MPM, que nós vamos entender o porquê dessa diferença. Então, quando eu sei que o Conselho Superior do MPM é diferente dos demais, isso já me dá aí eu já tenho uma informação bastante valiosa na hora da prova. Essa primeira informação ela é fundamental. A partir daí, nós precisamos estudar essa tabela e entender quais são os seus pormenores, o que tem de igual e o que tem de diferente em cada uma delas. Então, vamos fazer isso. Vamos voltar aí na tabela para que nós possamos entender isso. Então, primeira coisa, nós percebemos que cada ramo tem o seu respectivo conselho superior, como nós falamos. E aí, dentro de cada ramo, vai ter o que é chamado, né? E aí, pela própria lei complementar, de membros natos. Isso, cada conselho superior terá membros natos.
quem são esses membros natos? Bastante simples. O membro nato é o procurador-geral, né, o chefe, o procurador-geral, e o respectivo vice-procurador-geral. Isso dentro de cada ramo, simples assim. Então, nós temos, isso significa que, em regra geral, em todos os ramos, nós temos 2 membros natos. Nós temos, então, no Conselho Superior do Ministério Público Federal, o PGR e o vice-PGR. Perfeito? No MPT, o PGT e o vice-PGT. No Procurador-Geral do Trabalho e o Vice-Procurador-Geral do Trabalho. Né? No MPDFT, o Procurador-Geral de Justiça, o PGJ, e o Vice-Procurador-Geral de Justiça, o Vice-PGJ. E no Ministério Público Militar, igual. Nós temos lá, então, o Procurador-Geral de Justiça Militar, o PGJM, e o Vice-PGJM, o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar. Esses são natos dentro de cada um dos conselhos. Olha aí comigo, então, para a gente perceber isso na tabela propriamente dita. Ó, quem são os membros natos? Nós temos lá no Conselho Superior do MPF. Nós não estamos falando da estrutura dos conselhos superiores, tá? Então, dentro do Conselho Superior do MPF, nós temos como membros natos. Nós temos como membros natos: 1. O Procurador-Geral da República. 2. O Vice-Procurador-Geral da República. Lá no Conselho Superior do MPT, nós temos o Procurador-Geral do Trabalho e o Vice-Procurador-Geral do Trabalho. Lá no MPDFT, nós temos como membros natos o Procurador-Geral da Justiça e o Vice-Procurador-Geral da Justiça. E no MPM, no Ministério Público Militar, nós temos lá o Procurador-Geral da Justiça Militar e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar. Ambos como membros natos nos seus respectivos conselhos, né? Nos seus respectivos conselhos. E aí eu preciso de uma informação que eu preciso trocar essa ideia com você. O que é, afinal, ser membro nato? Essa é uma grande pergunta que nós temos que começar a responder. Ser membro nato significa que aquele cargo, não a pessoa, é o cargo. Aquele cargo tem uma cadeira fixa dentro do respectivo Conselho Superior. Como a gente está falando de membro nato no Conselho Superior, essa cadeira fixa é no Conselho Superior. Para que a gente entenda isso, vamos visualizar dentro da nossa atualidade. Olha que lindo. Quando a gente fala do Conselho Superior, do Ministério Público Federal, nós sabemos que o PGR tem uma vaga lá como membro nato, correto? Correto, professor, correto. PGR tem uma vaga. Agora, quem é que tem a vaga? E aí eu te faço a pergunta e eu quero que você me responda. Quem é que tem a vaga? É o Procurador-Geral da República ou é a Raquel Dodger? Quem tem a vaga é o Procurador-Geral da República. A vaga é para o cargo e não para a pessoa que assumiu. Antes da Raquel, nós tínhamos outros procuradores, outros procuradores gerais da República, né? Nós já tivemos o Gurgel, nós já tivemos outros procuradores regionais gerais da República, né? Esses procuradores gerais da República, por sua vez, né? Quem estava lá não era a pessoa, mas o cargo em si. Então não me interessa se atualmente o Procurador-Geral da República morrer. A vaga lá no Conselho continua sendo para o Procurador-Geral da República, porque a vaga é para o cargo e não para a pessoa. É por isso que cargo nato não tem mandato. Porque o cargo de PGR morre alguma vez? Não morre, o cargo de PGR vai continuar lá. Então, se o PGR continua lá, o vice-PGR continua lá, independentemente de quem está assumindo aquele cargo, a vaga é para aquele cargo especificamente. Então, até agora, nós percebemos que cada um desses respectivos conselhos tem 2 membros natos. Até agora, nós percebemos isso. No Conselho Superior do MPF, 2, PGR e vice-PGR, são cargos, não pessoas. No MPT, no Conselho Superior, PGT e vice-PGT. No MPM, PGJM e vice-PGJM, né? E no MPDFT, PGJ e vice-PGJ.
PGJ estão lá como cargos natos. O cargo, não a pessoa, significa que não tem mandato. Por quê? Porque quem está lá é o cargo que está lá. Tá? Mas Kennedy, a Raquel Dodger tem um mandato como PGR. Ok, a Raquel tem mandato assumindo como PGR, né? Mas o cargo de PGR não muda, o cargo de PGR sempre permanece. E a vaga aqui é do cargo e não da Raquel, a vaga é do cargo. Se a Raquel morrer amanhã, não tô jogando praga não, tá? Desculpa aí, Raquel, mas se ela morrer amanhã, né? A vaga continua sendo do PGR aqui. Não interessa quem vai assumir no lugar dela. Porque a vaga não é da Raquel. A vaga é do cargo, do PGR no Conselho Superior do MPF. E assim sucessivamente nos demais conselhos, demais ramos, aos seus respectivos chefes de cada ramo. Entendemos isso? Beleza? Fechou? Bom demais. Então volta aí comigo na tela. Olha que maravilha. Nós percebemos, então, e eu já dei essa informação para você, que no MPF, no Conselho Superior do MPF, que no Conselho Superior do MPT, no Conselho Superior do MPDFT, tem 10 membros. Lembra que nós falamos isso? Já sabemos que 2 deles são natos, né? Agora, de onde que vem os outros 8? E aí você vai perceber que esses outros 8 vêm de 2 estruturas distintas. Essas 2 estruturas se encontram aí à direita dos membros natos, né? À direita dos membros natos. A primeira estrutura fala, preste atenção, de eleitos pelo Colégio de Procuradores. Nós sabemos que cada ramo tem um colégio de procuradores. Nós sabemos que no MPF tem o Colégio de Procuradores da República, no MPT tem o Colégio de Procuradores do Trabalho, no MPDFT, Colégio de Procuradores e Promotores da Justiça, né? E no MPM, Colégio de Procuradores da Justiça Militar. Nós sabemos que cada um deles tem o seu respectivo colégio de procuradores. Colégio de Procuradores. Quem é esse Colégio de Procuradores? Bastante simples. É o conjunto de todos os membros que estão na ativa, né? Estão na ativa. Esse é o Colégio de Procuradores, né? Assunto esse tratado na aula 2. Lá na aula 2 nós falamos sobre a estrutura do Colégio de Procuradores, perfeito? Então, o Colégio de Procuradores de cada um deles, preste atenção, vai eleger. Então, eles elegem. Eles elegem para mandato de 2 anos, sendo permitida uma reeleição. Uma reeleição. Elege quem? Elege o último nível da respectiva carreira. O último nível da respectiva carreira. E quantos? Elege 4 do último nível da respectiva carreira. Mas isso só vai acontecer para o MPF, para o MPT e para o MPDFT. Então vamos entender com calma. O que eu estou dizendo? Que o Colégio de Procuradores da República vai eleger 4 subprocuradores gerais da República, último nível da carreira, né, do MPF, 4 subprocuradores gerais da República, para esses terem mandato de 2 anos. E eles têm, é permitido, é possível que eles tenham uma reeleição dentro desse Conselho Superior do MPF. Perfeito isso? Então, são 4 eleitos pelo Colégio de Procuradores da República. No MPT, igual, só muda os personagens. Por quê? Porque eu estou dizendo que o Colégio de Procuradores do Trabalho irá eleger para mandato de 2 anos, sendo permitida uma reeleição, 4 subprocuradores gerais do Trabalho para compor o Conselho Superior do Trabalho. Perfeito? E eu estou dizendo ainda, que o Colégio de Procuradores da Justiça do MPDFT irá eleger no último nível da carreira deles, ou seja, 4 procuradores de justiça. 4 procuradores de justiça para mandato de 2 anos, sendo permitida uma
reeleição, sendo permitida uma reeleição. Então, nós entendemos até aqui que no MPF, no MPT e no MPDFT, até agora nós temos seis membros contados. Sabemos que são 10 no total, mas já sabemos que estão 6. 2 natos, né, o chefe e o vice-chefe de todos eles, e ainda 4 membros do último nível da carreira. No caso aqui do MPF, 4 subprocuradores-gerais da República, no MPT, 4 subprocuradores-gerais do Trabalho, no MPDFT, 4 procuradores de Justiça, né? 4 entre eles eleitos pelo Colégio de Procuradores. Eleito pelo Colégio de Procuradores. E aí você está me perguntando, professor, e o Ministério Público Militar, que o senhor não falou aí? O Ministério Público Militar é diferente. É diferente. E eu já explico essa diferença porque eu vou explicar junto. Primeiro, eu preciso explicar a próxima parte. Porque nós sabemos que no MPF, o Conselho Superior do MPF, do MPT e do MPDFT tem 10 membros. Nós sabemos disso. Já sabemos 6 deles, né? Precisamos saber quem são os outros 4. E aí ele vai dizer, tá aqui à direita, ó. Além desses 4 eleitos pelo Colégio de Procuradores de cada ramo, também serão, preste atenção, eleitos pelos seus pares. Pelos seus pares, isso mesmo. Par significa iguais. Então, pode até anotar, puxar uma setinha e falar assim, eleitos pelos seus iguais, eleito pelos seus pares, para mandato de 2 anos, então também tem um mandato, né? Sendo permitida também uma reeleição. Perfeito? Então, eleito pelos seus pares, pelos seus iguais, para um mandato de 2 anos, sendo permitida uma reeleição. Eleito quanto? 4 também. Então, vamos devagar aqui com o andor, porque o santo é de barro. Lá no MPF tem o Conselho Superior. Quem compõe esse Conselho Superior? PGR, vice-PGR como membros natos. Correto? Perfeito? Também irá compor esse Conselho Superior 4 subprocuradores gerais da República, eleito pelo Colégio de Procuradores. Eleito pelo Colégio de Procuradores da República para mandato de 2 anos, sendo permitido uma reeleição. Perfeito? Tranquilo? E ainda irá fazer parte do Conselho Superior do MPF, mas, olha bem, mais 4 subprocuradores gerais da República, eleitos pelos seus pares. Ou seja, os subprocuradores gerais da República, todos eles, todos aqueles que estão no último nível da carreira do MPF, juntos, eles são pares deles mesmos. Então isso significa que todos os subprocuradores gerais da República irão eleger entre eles 4 subprocuradores. Então 4 são eleitos pelo Colégio de Procuradores e 4 são eleitos pelos seus pares. No caso aqui do MPF, quem é par de subprocurador geral da República é o seu igual. E quem é igual a ele? Os demais subprocuradores gerais da República. Perfeito? Então aqui dá um total de 10. 2 natos, PGR e vice-PGR. 4 eleitos pelo Colégio de Procuradores. 4 subprocuradores eleitos pelo Colégio de Procuradores. Tem que ser subprocurador, né? Eleito pelo Colégio de Procuradores. E ainda mais 4 subprocuradores eleitos por eles mesmos, eleitos pelos próprios subprocuradores, por isso ele fala eleitos pelos seus pares. O processo de eleição aqui tem um mandato, o mandato é de 2 anos em ambos os casos, né? E é permitido apenas uma reeleição deles como membros dos respectivos conselhos. E será igual no MPT e no MPDFT. Então vamos entender aqui, ó. No MPT, eu tenho 4 subprocuradores gerais do trabalho eleitos pelo Colégio de Procuradores do Trabalho, como nós vimos, mas ainda existe mais 4 subprocuradores gerais do trabalho, neste caso, eleitos pelos seus pares. Então, os próprios subprocuradores gerais do trabalho, né? Você tem lá alguns subprocuradores, não sei exatamente quantos, vou chutar aqui, vamos supor que tem 20, vou chutar aqui, 20, né? Então, os 20 vão se reunir e falar, aqueles 4 ali já foram eleitos pelo colégio.
Ok. Agora, nós aqui precisamos eleger os outros 4. E aí eles vão lá, só os subprocuradores, e elege 4 entre eles para mandato de 2 anos, sendo permitido uma reeleição aí, dando a eles, então, um mandato de 2 anos aí, fazendo parte do respectivo Conselho Superior, totalizando, assim, 10 membros no MPT. E no MPDFT não é diferente, né? Nós temos lá o PGJ e o vice-PGJ como membros nato, 4 procuradores de justiça, último nível da carreira do MPDFT, escolhidos pelo respectivo Colégio de Procuradores de Justiça do MPDFT, e ainda existe mais 4 procuradores de justiça, só que neste caso, esses 4 procuradores de justiça são eleitos pelos seus pares, pelos seus iguais. Então se reúnem todos os procuradores de justiça do MPDFT e aí entre eles escolhem 4. Esses 4 escolhidos por eles irão fazer parte aqui do Conselho Superior do MPDFT, totalizando assim 10 membros no Conselho Superior do MPDFT. Perfeito isso? E aí que há a diferença no Ministério Público Militar, mais especificamente no Conselho Superior do Ministério Público Militar. Olha a diferença aqui. Em relação ao PGJM e ao vice-PGJM é igual, ou seja, eles são membros natos. Está expresso isso na Lei Complementar número 75. Mas em relação ao último nível da carreira, não fala em eleição para compor o Conselho Superior, pelo motivo bastante simples. Olha bem o que eu estou afirmando para você. No Ministério Público Militar, mais especificamente no Conselho Superior do Ministério Público Militar, todos, repito, todos, olha aqui para mim, todos, vou falar mais uma vez, todos quem, professor? Todos os subprocuradores gerais da Justiça Militar são membros natos no Conselho Superior. Simples assim. Todos os subprocuradores gerais da Justiça Militar são membros natos no Conselho Superior. Se todos os subprocuradores gerais da Justiça Militar são membros natos no Conselho Superior do Ministério Público Militar, isso significa, obviamente, que neste caso não há eleição. Porque, afinal, o fato do cara ser um subprocurador-geral da Justiça Militar automaticamente lhe garante uma cadeira no Conselho Superior. Tá aí o motivo de não falar a quantidade de membros no Conselho Superior. Por quê? Porque lá só diz que todos os subprocuradores-gerais da Justiça Militar, né, são membros natos do Conselho Superior, fazem parte do Conselho Superior. O fato de ter assumido esse cargo faz ter uma cadeira no Conselho Superior. Simples assim, simples assim. Então é óbvio que não há eleição. Não há eleição nem do Colégio de Procuradores e não há eleição nem entre os seus pares. Porque eles vão eleger o quê? Se todos fazem parte do Conselho Superior do Ministério Público da Justiça Militar. Como? Então, se são todos natos, é óbvio que não há eleição para eles. Perfeito isso? Então olha aí comigo na tela. Olha bem. Lá no Ministério Público Militar, eu tenho PGJM e vice-PGJM como membros natos. Mas além deles, olha, todos os subprocuradores gerais da Justiça Militar fazem parte do Conselho Superior. Portanto, até coloquei para você, ó. Portanto, não tem eleição. Não tem eleição. Subindo aqui, ó. Subindo aqui. Não tem eleição. Nem feita pelo Colégio de Procuradores da Justiça Militar, mas também é óbvio, se todos os subprocuradores e subprocuradores gerais da Justiça Militar fazem parte do Conselho Superior, ou seja, eles são membros natos no Conselho Superior, portanto, também não há eleição. Não há eleição entre os seus pares. Então não há eleição nem entre, sobe, vamos lá, nem entre o Colégio de Procuradores e também não há eleição entre os seus pares. Não, pelo simples fato.
subprocurador-geral da Justiça Militar, a vaga é sua dentro do Conselho Superior. Tá aí o motivo de você não ter uma quantidade exata dos membros do Conselho Superior do Ministério Público Militar, porque lá diz todos os subprocuradores. Então vai depender da quantidade de subprocuradores existentes. Né, da quantidade. E por que eles fazem isso? Porque a estrutura do Ministério Público Militar é menor do que a dos demais ramos. É exatamente por isso que a lei fala assim. Né? Ela é menor. Por ser menor, ele tem algumas condições específicas, tá? Alguns detalhes específicos. Exatamente por ser menor, tá? Por ser menor. Então, aqui, todos os subprocuradores fazem parte. Fechou? Tranquilo até aí? Bom demais da conta. Subindo, então, ainda na tabela, nós vamos perceber o seguinte. Nós vamos chegar em um outro ponto que fala sobre os suplentes. Volta aqui comigo. Perceba um detalhe. A lei fala dos suplentes apenas e exclusivamente para o Conselho Superior do MPF, para o Conselho Superior do MPT e para o Conselho Superior do MPDFT. Conselho Superior Militar não tem suplentes. Não tem. E por que isso acontece? Pelo motivo simples. Porque a lei, quando fala em suplentes, ela diz assim: serão suplentes dos membros eleitos. No Conselho Superior do Ministério Público Federal, nós fizemos as contas. Tem 10 membros, correto? Correto. Então significa que tem 10 suplentes? A resposta é não. É óbvio que não. É óbvio que não. Porque lá diz, suplentes dos membros eleitos. Quanto que são eleitos? 8. 8 que são eleitos. 4 eleitos pelo Colégio de Procuradores e 4 eleitos entre os seus respectivos pares do último nível da carreira. Então, 8 são eleitos. Se 8 são eleitos, são quantos suplentes? Isso, 8 suplentes. 8 suplentes. 8 suplentes, então, para o MPT, 8 suplentes, então, para o MPF, Conselho Superior, né? E 8 suplentes para o Conselho Superior do MPDFT. Simples assim. Agora, quem são esses suplentes? E aí, vamos para a tabela para a gente entender o que ele está dizendo. Olha bem o que ele está dizendo. Serão suplentes dos membros eleitos. O PGR e o vice-PGR não foram eleitos. Então, eles não têm suplentes, eles são cargos natos, correto? Então, quando ele fala suplentes dos membros eleitos, ele está falando dos 4 escolhidos pelo Colégio de Procuradores e os 4 escolhidos pelos seus respectivos pares. Então, eu tenho 8 suplentes nesse caso. Quem são esses suplentes? Olha que lindo. Os demais votados em ordem decrescente, observado alguns critérios gerais de desempate. Então, bastante simples, né? Em relação aos 4 subprocuradores gerais da República eleitos pelo Colégio de Procuradores, o 5º, o 6º, o 7º e o 8º, né, que ficaram nesse ramo de votação, se tornam os 4 suplentes entre os 4 subprocuradores gerais da República escolhidos pelo Colégio de Procuradores. Simples. E os 4 subprocuradores gerais da República escolhidos pelos seus pares, né, o 5º, o 6º, o 7º e o 8º, em relação a essa escolha, não assumiram então como membro, eles ficam como suplentes do MPF. Isso irá acontecer nos 3 ramos iguais. Olha lá, no MPT é igualzinho, né? Demais votados em ordem decrescente, observados critérios gerais. Então, os 8, né? Os 8 que ficaram ali depois, né, da eleição, entre os que se tornaram membros com mandato de 2 anos sendo permitido uma reeleição, né? E no MPDFT, igual. Os demais votados em ordem decrescente, observados os critérios gerais de desempate. Então, esses 4 aqui, esses aqui também votados, os 4 que não foram os 4 primeiros, ou seja, o 5º, o 6º, o 7º e o 8º, entre os procuradores de justiça, escolhidos lá pelo Colégio de Procuradores de Justiça, né? E os outros 4, ou seja, o 5º, o 6º, o 7º e o 8º, escolhido entre os próprios procuradores, entre os seus pares para a vaga entre eles. Esses se tornam suplentes aí, porque só serão suplentes, isso é a coisa mais importante você entender, pelo menos nesse primeiro momento, é que só serão suplentes dos membros
eleitos, dos membros eleitos. Para contar a quantidade de suplência, é necessário contar antes quem são eleitos. Só que aí tem um detalhe que é óbvio a partir daí, que é no MPDF, no MPM, ou melhor, lá no Ministério Público Militar. Nós já falamos que todos os subprocuradores gerais da Justiça Militar fazem parte do Conselho Superior, portanto não tem eleição. Amados, se todos os subprocuradores gerais da Justiça Militar fazem parte do Conselho, é óbvio que no Ministério Público Militar, olha bem, lá no finalzinho, ó, não tem suplente. Isso é óbvio, né? Que lá não tem suplente, por quê? Porque não sobrou ninguém. Afinal, todos os subprocuradores gerais da Justiça Militar fazem parte do Conselho Superior. Portanto, nesse caso, não tem suplente. Simples assim. Não tem suplente entre eles. Não tem suplente entre eles. Então, volta aqui para mim. Conselho Superior do Ministério Público Militar. São membros natos. 1. PGJM. 2. Vice-PGJM. 3. Todos os subprocuradores gerais da Justiça Militar. Então, não há eleição pelo Colégio de Procuradores, não há eleição entre os seus pares e não há suplente entre eles. Afinal, todos eles são membros. Se todos são membros, não há suplência. Não há suplência. Simples assim. Entendemos? Entendemos? Beleza. Isso é o que se tem de diferente entre o Ministério Público Militar, o Conselho Superior do Ministério Público Militar e os demais conselhos superiores. A partir de agora, todas as outras estruturas, todos os outros pontos que nós vamos ver aqui, eles são iguais, só mudando os respectivos personagens, porque está mudando os ramos, né? Mas a estrutura é a mesma a partir de agora, mas tem alguns detalhes que nós precisamos entender, porque o examinador é pilantra, ele consegue derrubar com alguns detalhes em relação a isso, e você não pode ser derrubado por isso. Então vem comigo para a gente entender o que nós estamos falando aqui. Voltando aí para a tela, olha que lindo. O presidente, preste atenção. Nós temos os 4 ramos, nós temos o Conselho Superior e cada Conselho Superior tem o respectivo presidente, não é? Cada Conselho Superior tem aí o seu respectivo presidente, Bastante simples. Quem é o presidente do Conselho Superior de cada ramo? O respectivo chefe. Simples assim. Então, quem preside a reunião do Conselho Superior do MPF? Quem é que preside? Quem preside a reunião do Conselho Superior do MPF é o Procurador-Geral da República. Simples, né? Do MPT, do Conselho Superior, o Procurador-Geral do Trabalho. Ele que vai presidir, ele que preside o Conselho Superior. Tá? O do MPDFT é o PGJ, Procurador-Geral de Justiça. É ele que preside. Tá? E no MPM? No MPM, quem preside é o Procurador-Geral da Justiça Militar. Bastante simples essa demanda do presidente. Bastante simples essa demanda do presidente. Então, já que você sabe tudo sobre o presidente do Conselho, ou seja, saber tudo é saber quem é, né? Agora nós precisamos conhecer o senhor vice-presidente. Precisamos conhecer o senhor vice-presidente. E aqui, você não pode cair num peguinha trouxa, mas que derruba meio mundo de gente. Olha o examinador falando para você. O presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho é o Procurador-Geral do Trabalho. E o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho é o senhor Vice-Procurador-Geral do Trabalho. O item está? Amém, Senhor. Porque o item está? Erradíssimo. 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 Preste atenção. O Procurador-Geral, o chefe,
é sempre o presidente do Conselho Superior, em todos os ramos. Mas o vice-presidente não é o vice-procurador-geral. Não estou dizendo que ele não pode ser, ele até pode ser. Mas o fato dele ser vice-procurador-geral não significa que automaticamente ele é o vice-presidente do Conselho Superior. Não significa isso. Não significa isso. Por que não? Porque a lei é clara. Ela vai dizer o seguinte, que o vice-presidente do respectivo Conselho Superior será eleito entre os membros do respectivo conselho, entre os pares do respectivo conselho. Então isso significa que vai juntar os 10 membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e aí esses 10 membros, eles sabem que o PGR é o presidente. Ok, mas entre eles, entre os outros 9, é necessário ser escolhido um, e esse um se tornará o vice-presidente. Agora, para o examinador afirmar que o vice-presidente do Conselho Superior é o vice-procurador-geral da República, é daqui para ali. Só que essa afirmação está errada, porque o vice-presidente do Conselho Superior é eleito pelos membros do respectivo Conselho Superior. Volta comigo na tela para a gente entender isso bem. Olha que lindo. O vice-presidente, nós estamos falando do vice-presidente do Conselho Superior, de todos os ramos, do MPF, será eleito pelos membros do Conselho Superior do MPF. Simples. O vice-presidente do Conselho Superior do MPT será eleito pelos membros do Conselho Superior do MPT. Simples assim. O vice-presidente do Conselho Superior do MPDFT será eleito por quem? Pelos membros do Conselho Superior. E o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Militar será eleito por quem? Pelos membros do Conselho Superior do Ministério Público Militar. Agora é bastante óbvio isso. O examinador, ao cobrar essa informação, a forma mais fácil dele fazer para derrubar meio mundo de gente é afirmar que o vice-presidente do Conselho Superior do ramo é o vice-procurador-geral daquele respectivo ramo. Essa afirmação está errada, erradíssima. O procurador-geral do respectivo ramo é o presidente do respectivo conselho. Perfeito? Agora, o vice-presidente do conselho será alguém eleito pelo próprio conselho e não o vice-procurador-geral. O vice-procurador-geral pode ser eleito, se tornar vice? Até pode. Vice-presidente do conselho. Mas ele precisa ser eleito. Tanto ele quanto qualquer outro, um dos membros, poderão ser eleitos para se tornar vice-presidente do respectivo conselho. Quem elege eles? O próprio conselho. De boa, tranquilo, fechou? Aqui é o que mais me interessa em relação a essa parte, mas eu criei mais alguns pontos aqui por desencargo de consciência do professor que nós precisamos passar por essas informações. Perfeito? Então olha aí comigo, vamos subir aqui. Olha aí comigo na tabela. Você vai ver aí que o Conselho Superior ele terá reuniões ordinárias, ou seja, reuniões prefixadas, marcadas, bastante simples. Em todos os conselhos de todos os ramos, essas reuniões ordinárias é uma vez por mês. Então, todo mês, tem que ter aí uma reunião ordinária do respectivo conselho. Então, uma vez por mês, o Conselho Superior de cada ramo tem que se reunir ordinariamente, uma vez por mês. Lembre-se disso, uma vez por mês. Mas além das reuniões ordinárias, nós temos as reuniões extraordinárias. As reuniões extraordinárias, essas para acontecer é necessário que haja uma convocação. E aí a grande pergunta é, ok, Kenneth, quem é que pode convocar? E a resposta é bastante simples em todos eles. Ele vai dizer, quem convoca? O respectivo procurador-geral, ou seja, se é no MPF, o procurador-geral da
República. Tá? Procurador-Geral da República. Se é no MPT, o Procurador-Geral do Trabalho. Se é no MPDFT, o Procurador-Geral de Justiça. Se é no MPM, o Procurador-Geral da Justiça Militar. O respectivo Procurador-Geral vai poder convocar essa reunião extraordinária, mas além dele, essa convocação também pode ser feita mediante proposta da maioria de seus membros. Maioria de seus membros é a maioria dos membros, ou seja, a sua maioria absoluta. Então, a maioria dos membros do respectivo Conselho Superior, se assim desejar, eles podem propor uma reunião extraordinária, né? Aí, dentro do seu respectivo ramo. Isso vai acontecer em todos, tá? Então, maioria de seus membros no MPT, maioria absoluta, maioria de seus membros no MPDFT, maioria absoluta, e maioria de seus membros lá no Conselho Superior, né, do MPM, do Ministério Público Militar. Aí também poderá convocar essa reunião extraordinária. Então, o Conselho Superior tem reuniões ordinárias, o Conselho Superior tem reuniões extraordinárias. Reuniões ordinárias, uma vez por mês, em todos eles. Reuniões extraordinárias, sempre convocado pelo seu respectivo procurador-geral ou pela maioria de seus membros em todos os ramos. Tranquilo? De boa? De boa? Beleza, beleza. Né? Ainda existe mais informações. A próxima informação é o quórum de presença. E depois do quórum de presença, o quórum de deliberação. Aqui eu quero trocar uma ideia com você só por desencargo de consciência. Então vem aqui comigo. O que é o quórum de presença? Como o nome diz, é aquele quórum mínimo de membros presentes na reunião para o presidente falar assim, estar aberta a reunião. Se não tiver aquele quórum mínimo de presentes, o presidente não abre a reunião. O presidente fala, não tem quórum, então vamos embora, vamos para o boteco tomar um pitu, porque hoje não terá reunião. Afinal, não teve quórum. Não teve quórum. Simples assim. Então, o quórum de presentes, nós estamos falando dos presentes que estão lá, em corpo e alma, dos presentes, tá? Esse quórum é o que a gente chama de quórum de presentes. Neste caso, o quórum de presente em todos eles é de maioria absoluta. Maioria absoluta. Traduzindo, é fácil a gente calcular no MPF, no MPT e no MPDFT. No MPM não temos como calcular, mas lá também fala maioria absoluta. Por que é fácil calcular nesse? Porque é motivo simples. São quantos membros no MPF, no Conselho Superior? Conselho Superior do MPF, 10. Quanto que é a metade de 10? 5. Primeiro número inteiro acima dessa metade, 6. Então, nesse caso, o quórum de presentes é de 6 membros no mínimo. Se tiver só 5, não tem reunião. Não tem reunião. É necessário ter 6. Quórum mínimo, 6. Primeiro número inteiro acima da metade do total de membros. Maioria absoluta é sempre contado do total de membros. Quando a gente fala em maioria, nós temos que saber a referência. Maioria de quê? Essa é a grande pergunta. Se é a maioria do total de membros, isso significa que nós estamos falando de maioria absoluta. É o total, conjunto de todos. Neste caso, é maioria absoluta. Aqui será 6. Perfeito? Agora, além do quórum de presença, existe o quórum de deliberação. O quórum de deliberação é como eles vão votar. O quórum de deliberação, a lei é clara. Ela fala que é por maioria simples em todos eles. Então, isso significa que para deliberar sobre uma determinada matéria, um deliberado assunto, deliberar sobre um respectivo assunto, será a maioria entre os presentes. Vamos ver se a gente entendeu. Se tiver 5 presentes, o presidente abre a reunião? A resposta é não, não abre. Se tiver 6 presentes, ele abre? Abre, porque tem o código. Se tiver 7 presentes, ele abre? Abre. Se tiver 8, abre. Se tiver 9, ele abre. Se tiver 10, ele abre. Beleza. Agora vamos supor que apareceu 6 presentes. O presidente abriu a reunião. Vai deliberar. A maioria é por maioria simples. Então isso significa que é o primeiro número inteiro para aquela matéria ser aprovada, aquela matéria ser vitoriosa, é necessário que tenha o primeiro número inteiro acima da metade do total dos membros presentes nessa contagem. Então vamos ver se a gente está entendendo. Quantos estão presentes? Como eu disse, 6. Metade de 6, 3. Primeiro número inteiro acima dessa metade,
Amém, Senhor. 4. Então, se tiver 4 votos a favor daquela matéria, ela é aprovada. Por quê? Porque a aprovação é por maioria simples. Conta em relação aos presentes. Mas vamos supor, só para ver se a gente está entendendo. Hoje vai ter reunião e hoje apareceu 8 membros. Se apareceu 8 lá no MPF ou no MPT, tanto faz. Apareceu 8 membros. Aí o presidente conta, tem quórum mínimo? Tem, quórum mínimo é 6. Então, contou, tem quórum mínimo. Beleza. Vamos votar. Aí começa uma votação. Aí tem uma matéria que para ser aprovada tem que ser por maioria simples. Essa maioria simples para ser aprovada é maioria simples, ou seja, é a maioria entre os presentes. Quantos que estão presentes? 8. Quanto que está a metade de 8? 4. Primeiro número inteiro acima dessa metade? 5. Então, neste caso, para que aquela matéria seja aprovada, é necessário ter 5 votos a favor. Perfeito isso? Tranquilo? Por quê? Porque a deliberação é por maioria simples. O quórum, corpo e alma dos senhores membros do conselho presentes, né? Deliberação é o ato de votar, de decidir. Para decidir, será contado em relação aos presentes. E aí nós chamamos isso de maioria simples. É por isso que ela também pode ser chamada de maioria relativa, porque ela muda. Ela muda conforme a quantidade de presentes. Né? Maioria absoluta nunca muda, por quê? Porque é sempre em relação ao total de membros. Tá? Então, no caso do Conselho Superior aqui, do MPF, MPT e do MPDFT, maioria absoluta é sempre 6. Sempre 6. Porque não muda. É sempre no total. O total não é 10? Então é 6 sempre. Tá? Maioria simples muda. Muda porque a quantidade de presentes muda. Se tem 6 presentes é uma coisa, se tem 8 é outra, se tem 10 é outra. Então vai mudar conforme a quantidade de presentes. Então, simples assim. Voltando aqui comigo então na tela. Olha lá. Quórum de presença. Quórum de presença, maioria absoluta em todos eles. Tá? Maioria absoluta em todos eles. Olha lá. Em todos os respectivos conselhos. Maioria absoluta. Beleza? Quórum de deliberação. O ato de votar. Quórum de deliberação. Maioria simples em todos eles. Em todos os conselhos superiores de todos os respectivos ramos. Maioria simples. Maioria simples. Maioria simples. Maioria simples, maioria simples, maioria simples. O ato de deliberar nos conselhos superiores é de maioria simples, tá? Maioria simples. E aí, nós chegamos a um outro ponto, que é o possível empate. Se houver empate, significa que haverá a possibilidade de desempate. Empate em relação ao quê? A deliberação, né? Então, eles deliberaram, e aí se deliberou e empatou. Nessa deliberação no empate, vai acontecer a possibilidade de desempate. E ele vai dizer essa possibilidade de desempate em 2 possibilidades em todos eles. Primeira possibilidade. O voto do presidente. Isso mesmo. Né? Se empatou, tem 6 presentes, 3 votou a favor e 3 votou contra. De que lado o presidente ficou? Se o presidente ficou a favor, então prevalece o voto do presidente. Então o voto do presidente é aquilo que nós chamamos de voto de desempate. Ele vota naturalmente, ele vota ordinariamente, mas além de votar ordinariamente, ele tem aquele voto dele, caso empate, aquele voto dele vai prevalecer sobre os demais, e aí aquele voto será o voto de desempate daquela matéria. Tranquilo isso? Então empatou, 4 de um lado, 4 do outro. Para quem o presidente votou? Essa é a pergunta. Ah, o presidente votou a favor. Então, o a favor ganhou. Ah, o presidente votou contra. Então, o contra ganhou. Simples assim. Tá? Por quê? Porque o voto do presidente, ele tem ali a preferência. Ele prevalecerá em relação aos respectivos empates. Mas essa é a primeira situação. Por quê? Porque a própria lei vai dizer uma outra situação. Ela vai dizer, olha, se a matéria que está sendo votada for para aplicar alguma sanção, algum tipo de sanção, alguma punição, né? Neste caso, aconteceu um embate, neste caso, pode ser aplicado, eu diria, um princípio do direito bastante antigo, que é o indúbio pro réu, ou seja, na dúvida favoreça o réu, tá? Se é para aplicar uma penalidade, para aplicar uma sanção e empatou,
4 votou a favor de aplicar e 4 votou a favor de não aplicar ou aplicar algo menor, é óbvio que o réu, no caso aqui não é o réu, né, mas aquele que está para sofrer a sanção, terá preferência sobre a menor sanção que seria aplicada. Simples assim. Então tem lá uma sanção. Vamos colocar bem simples para a gente entender, bem bobinho, bem bobinho. Ah, suspensão e advertência, bem bobinho, tá? 4 ficou com suspensão, 4 ficou com advertência, tá? Então empatou, não foi? Na deliberação, não foi? Se empatou, quem leva? Como é sanção, nesse caso a advertência leva. Por quê? Porque ela favorece aquele que está sofrendo a respectiva sanção. Tá? Neste caso, o voto do presidente não interessa. Se o presidente votou pela advertência que eu falei, advertência, qual foi a outra que eu falei? Suspensão, não foi? Pela suspensão, por exemplo, né? Se o presidente votou pela suspensão e deu 4 votos pela suspensão e os outros 4 votou pela advertência, nesse caso não interessa o voto do presidente, porque estamos tratando de uma sanção. Se é sanção, aí neste caso será aplicado a menor, ou seja, os 4 que votaram pela respectiva presidência. É por isso que ele diz, leio com vocês, prevalecerá o voto do presidente, exceto em matéria de sanções. Exceto, ó, exceção. Então, no primeiro momento, prevalece o voto do presidente. Mas, se for matéria de sanções, neste caso, prevalecerá a solução mais favorável ao acusado. Simples assim, tá? Simples assim. Regra, prevalece o voto do presidente em caso de empate. Se for sanção, aí nesse caso, prevalece a solução mais favorável ao acusado. O indúbio pro réu, né? A solução mais favorável ao acusado será aquela que será utilizada nesse caso, mas só se for uma sanção. Isso acontece em todos, tá? No MPT tá lá, ó, sanções, prevalece o voto do presidente, se for sanção, prevalece o mais favorável. No MPDFT também, né? Prevalece do presidente, se for sanção, prevalece a solução mais favorável. E também tá lá no MPM, prevalece o voto do presidente, em regra, mas se for sanção, aí prevalece a solução mais favorável ao respectivo acusado, Beleza, Cleusa! E para a gente encerrar a tabela, finalmente estamos concluindo essa tabela que é extremamente importante nesse concurso público, né? Nós temos aí mais um detalhe comum a todos os respectivos conselhos, que é a publicação dessas deliberações. É óbvio, se eles deliberam, se eles tomam uma decisão, essa decisão tem que seguir o princípio da publicidade, então essas decisões serão publicadas. Aonde que elas são publicadas? Bastante simples. Elas são publicadas, preste atenção no que eu vou falar agora, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas são publicadas no Diário da Justiça. Isso mesmo. O Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário. Não mesmo. Não faz parte. Mas ele é um órgão essencial à Justiça. Então, se ele é um órgão essencial à Justiça, as suas ações serão publicadas no Diário dessa Justiça, a qual ele é essencial. Simples. Então, a publicidade das decisões dos conselhos superiores de cada ramo serão publicadas no respectivo Diário da Justiça, tá? No respectivo Diário da Justiça que atua aquele respectivo ramo. Perfeito? Tá? Exceto, e aí voltando aqui à tela, exceto quando aquela matéria que ele deliberou, né, tiver claro no regimento interno daquele respectivo ramo, daquele conselho superior daquele respectivo ramo, que aquela matéria ela deve ficar em sigilo. Se ela deve ficar em sigilo, então não haverá a publicação no Diário da Justiça. Então, isso aplica-se a todos, tá? A todos os ramos. Olha lá. A MPT aplica-se no Diário da Justiça, exceto quando o regimento interno dizer que é sigiloso. No MPDFT, no Diário da Justiça, exceto quando o regimento interno diz que é sigiloso, né? E no... Some, isso. E no
No MPM, né, no MPM, aplica-se no diário, publica-se no Diário da Justiça, exceto quando o regimento interno dizer que é sigiloso. E aí, nesse caso, não se publica. Então, a regra é que as decisões do Conselho Superior, estejam aí colocados publicados no Diário da Justiça, exceto se o regimento interno afirmar que aquela matéria é de grau sigiloso, beleza? E aí eu só tenho mais uma informação extremamente importante para a gente encerrar essa aula. Essa informação é a seguinte: logo aqui abaixo na descrição do vídeo, você tem 3 links. Link número 1, material em PDF desta aula que você acabou de assistir. Link número 2, playlist para o curso para aulas gratuitas disponibilizadas aqui no YouTube. E o link número 3, é o link onde vai te direcionar para você conhecer o curso completo que eu estou gravando, voltado para o concurso do Ministério Público da União 2018. Crianças do meu coração, muito obrigado pela atenção de todos, que Deus abençoe e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.